Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje o tema do nosso vídeo é: cuide bem dos seus tesouros. O que são os nossos tesouros? Nós temos muitos tesouros, né? A nossa saúde é um tesouro, nossos filhos, nosso relacionamento, a nosso trabalho, a nossa prosperidade financeira, nossos amigos. A natureza, são tantos tesouros que a gente tem por aí, e quantas vezes a gente negligencia ou não dá a devida atenção a esses tesouros e de repente, quando a gente percebe, a gente perdeu esses tesouros. Muitas vezes eu começo a trabalhar e aí começo a trabalhar em excesso, esqueço de cuidar da minha saúde e quando percebo a minha saúde está lá negligenciando, algo faltante, ou eu negligencio cuidar das minhas finanças, vou cuidar de outras coisas e quando eu vejo o dinheiro tá faltando, ou eu tô tão envolvida com outras coisas, esqueço de nutrir o meu relacionamento, ou a minha conexão com os meus filhos, ou com os meus amigos. Então, quais são os seus tesouros? Observem na sua vida. Faça uma lista dos seus tesouros, do que é precioso para você na sua vida. E às vezes, um tesouro que a gente tenha e que nos traga muita coisa boa, por exemplo, pode ser escrever poesia, ou pintar um quadro, ou fazer uma atividade diferente, cantar, e coisas que a gente acaba não fazendo parte da nossa vida e a gente vai deixando para lá, e quando a gente vê, a gente está ficando mais triste, perdendo o nosso brilho. Então, assim, o que são os seus tesouros e o que ativa o teu brilho, né? Como que você ativa esse brilho interior? Então, a reflexão de hoje é justamente para a gente observar que muitas das vezes, né, o ponto principal que eu quero trazer aqui é o seguinte: muitas das vezes a gente pode passar por situações que são desafiadoras. Por exemplo, às vezes uma crise financeira, uma crise no casamento, a perda de alguém querido, uma injustiça que a gente vive, uma traição. Isso pode ferir tanto a nossa alma, que pode ser uma coisa que aconteceu na nossa vida adulta, ou às vezes algo que aconteceu lá na nossa infância, que até hoje, de alguma forma, tá vivo dentro da gente observar assim, será que eu tô deixando que essa injustiça, né, um dinheiro que eu perdi, uma traição que eu sofri, um abuso que aconteceu comigo, a perda de alguém querido, fez com que de alguma forma eu trouxesse para dentro de mim uma energia tão triste, tão negativa, tão que isso está tomando conta da minha vida a ponto de eu perder o meu brilho. E eu, quando eu perco o meu brilho, eu influencio também as minhas relações e o mundo negativamente. Não tem aquela frase, seja a mudança que você quer no mundo, mas o quanto que a minha energia está influenciando as pessoas à minha volta, porque se eu estou entrando num estado mais deprimido, as pessoas que estão à minha volta também sofrem de alguma forma. A gente tem o que a neurociência chama de neurônios espelho. Então, assim, ao mesmo tempo que quando alguém está vivendo o teu brilho, né, a tua radiância, isso espelha em você um neurônio que te relembra desse brilho e faz com que você acesse mais desse seu brilho. Quando alguém está vivendo numa versão mais inferior, numa energia mais densa e mais pesada, e você convive com aquela pessoa, você acaba também ativando esses neurônios espelho em você, que te relembram que existe essa parte sua em você também e que te levam um pouco para baixo. Por isso que a gente sente um peso quando a gente está do lado de uma pessoa que está reclamando demais, ou a gente entra em ambientes que estão muito carregados, muito negativos, a gente sente a nossa energia sendo drenada, porque nós, de alguma forma, somos compatíveis a todos os níveis de energia. Só que quando a gente cuida da nossa energia, ou seja, que é o nosso tesouro, para que ele continue crescendo, prosperando e melhorando, né, nas diversas áreas da nossa vida, a gente está propiciando também a riqueza ao nosso entorno, né, a riqueza das nossas relações, porque quando eu tô bem, eu inspiro outras pessoas também a subirem para esse nível, e quando eu tô mal, eu também ativo nas pessoas, né, essa mesma energia de ladeira abaixo, né, então o quanto que, obviamente, o lado de fora ele nos desafia, porque se a gente olhar o mundo, está vivendo um certo caos, né? A gente vê no mundo hoje uma certa desordem, um certo desalinhamento e que isso impacta na gente. E muitas vezes isso faz o nosso coração fechar. Isso faz o nosso coração pesar, isso nos faz às vezes nos tornarmos mais reativos, mais rancorosos, mais ingratos, mais... Só que quando a gente faz isso, a gente está alimentando essa mesma energia que nos está sendo dada. Então eu preciso, a partir da minha atenção, da minha consciência, observar
para onde a minha energia está sendo escoada, porque se eu tô na minha casa e eu não reconheço as rachaduras, uma hora essa casa pode desabar e eu perco todos os meus tesouros. Então, aonde está a rachadura na minha relação com meus filhos, com o meu marido, com as minhas finanças, com o meu trabalho, com a minha saúde física, mental e emocional, né? Será que você consegue observar aonde estão as suas rachaduras para que essa água, né, para que esse lugar não desabe e você perca completamente os seus tesouros? Então, a reflexão de hoje que eu quero trazer é: olhe para os tesouros da sua vida. Quais são os seus tesouros, né? Faça uma lista desses tesouros e observe quais são as rachaduras que existem nesses lugares que podem de alguma forma estar escoando a energia desses tesouros e que eles podem estar se dissipando, se perdendo. E comece a observar o que eu posso fazer em cada uma dessas áreas para que essa área cresça, prospere, floresça, né? Exale cada vez mais essa energia abundante, gostosa, cheia de vida, ou seja, a pulsão de vida, não a pulsão de morte. E comece a observar. Eu passei por um processo muito grande de depressivo há um tempo atrás. Tive síndrome do pânico, tive um monte de coisas. Passei por várias questões da minha vida que eu percebi que eu fiquei tão apegada nesse lugar da escassez, da dificuldade, que eu não conseguia subir. Só que o meu desejo era tanto, dentro de mim existia tanto uma chama dizendo que era possível, e eu sei que dentro de você também existe. Comece a buscar recursos, comece a buscar pessoas que possam te ajudar, porque muitas das vezes a gente tem um recurso, mas a gente não está sabendo como ativar, porque a gente tem todos os recursos para sair desses lugares, mas muitas das vezes a gente não está conseguindo acessar esses recursos. A gente está tão condicionado num padrão de escassez, num padrão ruim, num padrão que nos leva para baixo, que a gente tem dificuldade de ativar essa radiância em nós. Então, assim, olhe para as pessoas à sua volta que já conseguiram conquistar aquilo que você mais deseja. Vamos dizer que o seu relacionamento não esteja tão bem. Será que tem alguém na vida ao seu redor, ou algum profissional mesmo, que já tenha passado por isso e que possa te ajudar nesse processo, para te ajudar a restaurar a sua relação, ou a sua saúde física, ou a sua saúde mental e emocional, ou as suas finanças, ou a relação com seus filhos, né? Então comece a observar a sua volta e faça uma lista dessas pessoas que são essas pessoas, que elas são as pessoas que já estão nessa vibração. Elas já estão colhendo e vivendo esses tesouros que talvez na sua vida ainda tenha algumas rachaduras. E busque se cercar, ou seja, se a gente quer, vamos dizer, se eu quero a prosperidade financeira reine na minha vida, eu preciso me cercar de pessoas prósperas financeiras. Se eu quero que o meu relacionamento amoroso prospere, eu também preciso me cercar de casais e de pessoas que estão em busca disso ou que já estão vivendo esse relacionamento gostoso e maravilhoso que eu também quero viver. Para a gente trocar, para a gente dividir experiências, para a gente aprender um com o outro, para a gente se dispor nessa busca. Toda vez que a gente está junto num ambiente onde as pessoas estão juntas por uma mesma causa, porque todas as pessoas ali elas estão dispostas a se melhorarem, seja no nível que for, às vezes é na sua saúde física e tal, você ganha uma energia para você também melhorar essa área da sua vida. Vamos dizer que você quer correr uma maratona e se você se junta com pessoas que estão correndo, isso te estimula a não cair, porque muitas vezes sozinha você vai estar lá e você vai estar cansado, você não vai, mas aí às vezes tem um grupo lá animado e você vai para encontrar esse grupo e tal. Então, existem diversas situações que podem nos ajudar a gente poder aumentar a nossa riqueza, aumentar o nosso tesouro. Então, o vídeo de hoje era sobre isso, o cuidado com os seus tesouros. Olhe para o que você já tem, cuide disso, mas observe com carinho, sem julgamento, se tem uma área da vida que está muito ruim. Porque, vamos dizer que, vou dar uma situação, que você sofreu um acidente, você está sem conseguir andar numa cama de hospital. E aí alguém chega para você e fala assim, nossa, você conseguiu mexer o dedinho hoje, eu tenho certeza que você vai melhorar, tô do seu lado, vamos embora, vamos junto. Ou chega alguém do seu lado e fala assim, nossa, passou uma semana, você não mexeu nada e tá fadado a ficar o resto da vida aí, nesse lugar.
Qual dessas duas pessoas você acha que tem mais possibilidade de uma boa recuperação daquele lugar? Obviamente a pessoa número 1, né? A pessoa que recebe um incentivo. Então que a gente possa ser esse incentivo nosso, da gente olhar para as áreas da nossa vida onde a gente sente que a gente está ruim, e ao invés de a gente ficar se chicoteando e falando, ai, você não vai conseguir, você já tentou 1000 vezes, já conseguiu, e ser essa vozinha que fala, olha, você conseguiu isso aqui, celebra um pouquinho. Se de 90% você conseguiu 2%, olha amorosamente e aprecie o seu esforço, porque muitas vezes a gente não recebeu algo e a gente conseguir conquistar esse algo que de alguma forma a gente não tem nenhuma referência, é muito difícil. Então reconheça os 2% de progresso que você teve, os 5%, os 10% e celebre cada pequeno passo. Porque mais importante do que a chegada é a gente conseguir desfrutar, ser capaz, né, de desfrutar do processo dessa construção desses tesouros, do processo de manter esses tesouros, do processo de expandir esses tesouros. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você quiser, eu vou adorar ouvir também o que você tem a dizer sobre isso. Coloque aqui nos comentários se esse vídeo de alguma forma, o que te despertou, se teve algum insight, né? Eu vou adorar saber. E se você sente que alguém pode gostar desse vídeo, compartilha, tá bom? Então por hoje é isso, nos vemos no próximo vídeo.